Bom dia, pessoal. Olha o de repente de Deus chegando aí na tua vida. Olha o de repente de Deus chegando na tua vida. Declaro o de repente de Deus chegando na tua vida, na tua história. A bênção de Deus aparecendo assim, ó, de repente na sua vida. Eu profetizo o de repente de Deus chegando na tua vida, chegando para mudar a tua história ainda em 2021. Eu profetizo de repente de Deus. Eu queria que essa live abençoasse muitas mulheres, adolescentes, adultas. Eu sei que vai ser uma live muito poderosa. Foi de repente, porque as bênçãos de Deus na minha vida aparecem assim, de repente. Em uma semana eu tive que organizar o meu casamento, assim, foi coisa de repente. E muitas bênçãos, muitos milagres na minha vida acontecem de repente. Por isso que eu apareci aqui de repente, porque eu quero profetizar na tua vida o de repente de Deus. E quem viu aí o meu feed, eu postei algo sobre a espera, né? Sobre o meu tempo de espera com Deus. E eu quero compartilhar com vocês sobre o que fazer no tempo de espera. Nossa, é algo muito poderoso que eu tenho para deixar para vocês aqui nessa live. E eu acredito, assim, que muita gente precisaria ouvir essas palavras, assim. Precisaria ter essa ajuda. E se você conhece alguma adolescente, alguma mulher que precisa de um ânimo, de uma esperança, de uma ajuda nesse tempo, compartilha com ela essa live, tá? Vai ficar aí no meu feed e eu vou falar pra você, assim, o que fazer no tempo de espera. O que fazer quando você tá esperando. No meu caso, eu tava esperando o maior sonho da minha vida, era casar, ter uma família. Eu queria muito isso, mas eu esperei muito tempo, né? Porque eu fiz um voto com Deus de que eu esperaria pela pessoa certa. Só que eu não sabia era que eu ia esperar tanto tempo. Eu esperei 17 anos para encontrar um homem que Deus diria, sim, é esse o teu marido. Enquanto isso, eu escutei muitos nãos e eu quase me cansei de esperar. Então, eu tô vendo aqui muitas mães que têm adolescentes e vão enviar essa live para sua filha, faz ela se sentar e assistir, que eu declaro que vai abençoar não só a tua vida, mas a vida de muitas mulheres. Bom, a primeira coisa que eu poderia te dizer sobre o que fazer enquanto estamos esperando a pessoa que Deus tem para nós. A primeira coisa que Deus tratou na minha vida nesse tempo de espera foi a minha vida emocional, né? Então, a primeira coisa que eu vi que Deus estava interessado em fazer na minha vida, enquanto eu estava esperando, curar minhas emoções, porque Deus não queria me dar doente emocionalmente para ninguém. Então, Deus via que eu era uma menina adolescente, uma jovem cheia de carências. Então, e carências assim, às vezes a gente tem uma família, temos pai, mãe dentro da nossa casa, mas ainda assim a gente é carente, né? Então eu vejo que Deus ele teve uma necessidade de se apresentar para mim como um pai. E eu tive essa experiência de Deus como um pai primeiro na minha vida. Então ele me ensinou que ele poderia ser o meu pai, que ele poderia se sentar comigo, eu falar com ele, eu tirar dúvidas com ele e ter um relacionamento com Deus como um pai, e ele poderia providenciar aquilo que eu precisava. Então eu vejo que esse relacionamento de Deus, primeiramente como um pai, cuidou muito das minhas emoções, assim, foi muito bom, porque eu sentia Deus dizendo assim, como é que eu vou te dar para um marido, para uma pessoa que você tá esperando doente emocionalmente, carente, você vai colocar toda aquela carência emocional em cima de um homem.
E Deus não quer que a gente coloque o homem como o Deus da nossa vida. Não quer que coloque um ser humano com o poder de controlar as nossas emoções. Isso Deus não quer. Porque tem muitas mulheres casadas que elas idolatram o marido, né? O marido é o seu Deus. Então, ele tem o poder de decidir se elas são bonitas. Eles têm o poder de decidir se elas vão ser felizes ou se elas vão ser tristes naquele dia. E isso é muito triste quando você é codependente emocional de um homem. Quando você coloca um homem com o poder de decidir as tuas emoções, com o poder de te estabilizar ou de te desestabilizar. Então, nesse caso, o homem está sendo o Deus dessa mulher. E por isso, muitas vezes, quando esse relacionamento é quebrado, a pessoa diz assim, eu perdi meu chão, né? Eu perdi meu tudo, porque o chão da vida daquela mulher estava sendo o homem, né? O fundamento de toda a felicidade, de toda a esperança, de toda a vida dela estava sendo um homem e não a pessoa de Deus. Então, esse é um relacionamento doente, é um relacionamento que Deus não quer para a sua vida, Deus não quer para a vida de uma mulher, de uma princesa, de uma menina, que a gente venha colocar toda a nossa carência emocional. E olha, mulher carente já, né? Eu acho que a gente já nasce carente, assim. E colocar isso na mão de um homem. Então, é muito precioso a gente aprender a colocar as nossas emoções na mão de Deus. Então, foi a primeira coisa que Deus me ensinou no meu tempo de espera. Outra coisa que Deus me falava assim, quando eu tava solteira, Deus falava assim, deixa eu reconstruir a tua família, deixa eu te usar para reconstruir a tua família, para que quando esse homem chegar, você tenha uma família para apresentar para ele, né? E eu olhava assim para minha família, eu tinha uma família bonita aparentemente, mas como eu já disse aqui, a gente tinha uma intriga, a gente brigava por tudo, tinha um ego inflamado. Então Deus falava para mim, deixa eu te usar para curar a tua família, deixa eu te usar para curar o teu relacionamento com o teu pai, para curar o teu relacionamento com o teu irmão, com as tuas irmãs. E aí eu vejo que Deus, ele tem essa preocupação nesse tempo de espera, nesse tempo de solteira, de te estabilizar também, de te fazer instrumento para a tua família que tu já tem. Como é que você vai criar, né, outra família, a tua família, com o teu passado todo quebrado, né, todo destruído? O Deus que eu conheço, ele sabe reconstruir, ele sabe colocar pontes onde tem parede. Então, eu tinha um relacionamento difícil com meu irmão, e aí a gente foi sendo canal de Deus, um para a vida do outro, né? A gente foi deixando Deus colocar humildade no nosso coração. Então, eu fui vendo que Deus, ele foi consertando os relacionamentos difíceis da minha família que eu já tinha nesse tempo de espera, né? Então, eu tava trabalhando duro nessa parte, né, da família que eu tinha, porque eu queria, sim, apresentar pro meu amado uma família não só bonita numa foto, mas uma família que tinha harmonia, uma família realmente unida. E graças a Deus que hoje ele consegue ver que a minha família, os meus irmãos são os meus melhores amigos. Mas isso foi um investimento muito forte nesse tempo de espera. Enquanto eu estava esperando, Deus estava trabalhando em áreas na minha vida, né? Outra coisa assim que muito importante que eu queria falar para as mulheres, para as meninas, é que muitas vezes a gente cria uma ilusão de que o homem que Deus tem pra gente é um super-herói, né? Muitas mulheres têm essa ideia assim, de que o homem que vai vir, ele vai vir me salvar de tudo, né? Da minha vida financeira, da minha vida profissional, ele vai vir me salvar dessa vida aqui que eu tenho com a minha família. Então, assim,
você não tá esperando um homem de Deus, você tá esperando um super-herói. Você tá esperando alguém que não existe. Você criou uma ilusão e é muito difícil aparecer esse homem, né? Porque tem uma expectativa utópica em cima desse homem, né? Então, foi a coisa que eu coloquei aqui como um segundo tópico. Quebre a ilusão de um super-herói, né? Porque muitas mulheres pensam que Deus vai mandar, assim, um outro salvador. Deus já mandou Jesus para nos salvar, né? Deus não vai mandar um outro salvador para você idolatrar esse homem. Então, é muito melhor você esperar alguém que você possa conquistar as coisas junto com essa pessoa, você ter essa ideia, porque a tua mente é uma mente de que quer construir junto, do que uma mente de que só quer receber, de uma mente assim, eu quero que ele venha e que ele me dê uma casa, que ele me dê a vida dos meus sonhos. E qual é a sua parte, né? No tempo de espera é bom a gente pensar isso. Qual é a nossa parte? O que nós vamos construir na vida desse homem também? Ou é só ele que vai vir para construir na nossa vida? Então, assim, é uma utopia que existe na mente de muitas mulheres. Eu converso com muitas mulheres e, assim, vejo muita utopia, assim, que elas não têm R$1, às vezes, na conta bancária, porque espera que esse homem que elas estão esperando venha suprir absolutamente tudo, né? Então, eu diria pra você uma dica, né, que é a minha segunda dica, aprenda a se relacionar com a tua vida financeira, né? Aprenda eu não sei qual a idade que você tem, mas por muitos anos eu não sabia me dar com a minha vida financeira. Eu era assim totalmente utópica com a vida financeira. Então eu realmente precisei entrar num curso para aprender a me relacionar com a minha vida financeira, né? Então no meu caso quem me ensinou foi o Arão Xavier. Ele me ensinou assim detalhes sobre economizar, porque muitas vezes você fala só assim, eu não tenho dinheiro, mas na verdade o pouquinho que você tem, se você aprender a juntar, ele vai se transformar, né? E com a ajuda de Deus, né? Com a ajuda do seu trabalho, do seu esforço, você pode fazer a tua vida financeira ser uma bênção. E sempre eu falava assim para minhas amigas que chegavam assim, eu quero casar. E eu sempre fazia essa pergunta para elas. Você quer casar, mas tu tem o dinheiro pelo menos do teu bolo? Tu tem o dinheiro para comprar pelo menos o teu vestido? Você tem o dinheiro para fazer a tua maquiagem no dia do teu casamento? Ou tu tá esperando que esse homem venha pra pagar até isso? Que ele venha pra pagar a tua maquiagem, teu vestido, teu bolo, tudo? Né? Então, assim, é uma coisa que não se conversa muito, mas tem muita utopia na vida de muitas mulheres ainda, né? Claro que muitas já estão aí sendo sucesso na vida profissional, tem muitas mulheres até que ganham mais do que o homem, mas tem muitas ainda, e principalmente no meio que eu vivo, né? No meio que eu vivia também, no meio religioso, tem muita essa utopia, né? Eu não sei porque se é criado essa utopia, mas tem a utopia de que o homem tem que vir e bancar todos os sonhos, né? E é muito bom. É muito bom você aprender a se dar com a tua vida financeira e você aprender a juntar o dinheiro do bolo. Quem pagou a minha maquiagem fui eu no meu casamento. Quem pagou... né? Eu tenho poupança, eu aprendi com o Arão Xavier a fazer poupança. Tenho poupança nos Estados Unidos, tenho poupança no Brasil. E com o dinheiro que eu tinha, eu vou pro outro tópico, né? Que é o tópico de você, enquanto você tá esperando, né, esse grande amor chegar na tua vida, aprende a realizar outros sonhos. Pega um papel e coloca uma lista de sonhos que você tem. Eu tenho certeza que tem um sonho que não precisa que ser esse homem, né? Eu sei que a gente, eu quero uma lua de mel, eu quero esse amor, eu quero filhos, tudo bem.
Mas deve ter algum sonho que você pode realizar que não precisa ser especificamente ligado a essa pessoa. Então, eu fiz a minha lista de sonhos no tempo de espera e eu tinha um sonho muito forte no meu coração de aprender inglês, mas eu tinha 33 anos e eu nunca fiz nada realmente constante para aprender inglês. Aí eu pensei assim, poxa, eu quero aprender inglês, o que é que eu faço? Eu não faço curso, eu nunca fiz uma viagem para o exterior, eu nunca fiz nada. Então, eu comecei a organizar aquela finança para fazer essa viagem. E fiz em 2016 a minha primeira viagem para o exterior sozinha, sem falar nada em inglês, nada. Mas eu já estava cansada também, né, de tanto esperar sentada. E assim, eu preciso ser a minha própria herói, né? Eu preciso ser o meu próprio herói. Eu tava esperando um herói vir e então assim, não, eu vou me salvar. Eu vou me salvar desse tempo de espera, que esse tempo de espera tava me maltratando, sim. Eu tava só sentada esperando e muitas vezes você vai vendo que o tempo de espera é para quebrar paradigmas na sua própria vida. Para quebrar padrões que você criou, né? Por exemplo, esse é o próximo tópico. Então, eu fui atrás de um outro sonho. E olha só, o sonho que eu fui atrás foi sobre estudar inglês, sobre aprender inglês. E olha só, eu correndo atrás desse sonho, eu descobri o quê? Meu marido é americano. Olha só, no dia de eu fazer os votos lá pra ele, tinha que ser em inglês, porque ele não entende português. Então, tava lá, os meus votos, meu Deus, olha só, eu fui atrás do outro sonho, né, do segundo sonho, de um sonho que eu podia realizar, e aqui tá eu usando esse sonho que eu tava correndo atrás pra falar com o meu amado, né, numa língua que ele entende. Então, o meu inglês, assim, bem ainda, mas ele entende, né, mas aí não é um inglês perfeito, mas... E assim, a importância de você correr atrás de sonhos que você consegue alcançar. E antes de eu encontrar o meu amado, eu fui realizando outros sonhos que eu podia. Por exemplo, eu tinha sonhos de conhecer o mundo. Né? Claro que eu queria que fosse com alguém, né? A gente tem na cabeça assim, eu queria viajar o mundo com o meu amado. Mas assim, eu vou viajar comigo mesma, eu sou a minha amada e eu vou viajar com Jesus primeiro, vou viajar sozinha. E viajei 15 países sozinha. Fui pra Itália, fui pra Alemanha, fui pra Portugal, fui pra Budapeste, fui pra um monte de países sozinha. E lá fiz várias amizades e infelizmente eu não tinha o idioma completamente, mas o idioma não me parou. Eu queria ir contigo, mas não tenho dinheiro. Ok, você não tem, mas eu juntei, eu vou. Então fui sozinha e sabe que eu aprendi nesse tempo, eu aprendi a me amar ainda mais. É muito bom você viajar sozinha enquanto você ainda não encontrou o seu amado. Assim, eu diria que é uma das melhores coisas que você pode fazer por você, porque eu me apaixonei por mim de um jeito. Então assim, eu tive uma lua de mel primeiro comigo mesma. Eu fui pra Veneza, aí eu joguei beijo pro ar, eu vivi aquele romance de Veneza comigo mesma. Eu vi o pôr do sol mais lindo do mundo em Toscana, na Itália. Eu disse assim, meu Deus, eu tô apaixonada por mim. E aí o amor próprio da gente vai aumentando, assim. Você vai vendo que, isso era impossível de fazer. Nossa, quanta coisa eu podia fazer comigo mesma. E sabe o que é que você vê viajando o mundo todo? Que tem tanta gente sozinha nesse mundo, gente. Tem tanta gente sozinha. Quando eu vi, meu Deus, tanta gente viajando sozinha. Tanta gente em restaurante sozinho. E a gente sentada em casa, esperando que esse amado venha bater na porta. Eu sempre digo, eu não acredito. Pode até acontecer, eu sei que já aconteceu, e 1% do amor da sua vida bater na porta da sua casa. Mas na minha, só batia o correio, as contas e entregador de pizza quando eu pedia. Então, eu costumo dizer que
é melhor você sair do lugar, você se movimentar, você fazer o teu universo estar em movimento. Porque eu passei por uma espera bitolada, um tempo de espera bitolada. Ai, vai chegar essa pessoa. E eu ficava lá, só esperando. Até o tempo vir passar assim. Eu me cansei de esperar sentada, né? Então, eu não sei qual é a tua situação, mas bora também se movimentar. Não acredito que a gente precisa ficar totalmente sentada, só esperando. Outra coisa que eu queria falar pra você, essa coisa é muito forte, assim, é algo que eu acho que se você reconhece que você tá nesse parâmetro aqui, você até precisa de uma ajuda de alguém, né? Precisa ser acompanhada, mas o tópico sobre cortar o cordão umbilical, né? Às vezes você quer um casamento, mas você tá totalmente casado, comprometido, cuidando da sua família, do seu pai, da sua mãe ou dos seus irmãos. E aí você entrou num sistema de cuidar da vida do teu pai, da tua mãe, que é algo lindo, mas que precisa ser algo equilibrado, né? Então, assim, eu particularmente ajudei duas clientes, duas amigas, né, a se desvincularem, a terem equilíbrio sobre essa área, para elas hoje poderem estar casadas, porque uma cuidava da mãe e no ritmo de vida que ela tava, eu disse, você não vai casar nunca, a tua sexta-feira, o teu sábado à noite, os teus dias estão todos ocupados. Como é que esse homem vai aparecer? Pra entrar junto contigo e ficar lá cuidando? Então, assim, precisa, assim, de um equilíbrio pra estruturar esse cuidado com os pais, né? Porque, às vezes, a resposta dela pra mim era assim, ai não, esse homem quando chegar, ele vai me tirar dessa situação. Eu disse, não, então tu tá esperando o Superman, né? Então assim, que ele vai vir e ele vai resolver tudo na tua vida. Não, querida. Eu disse, você tem que dar o espaço pro universo entender que você tem espaço pra ele entrar. Então pra ele vir e ter que resolver tudo. E ela acatou, né? Ela acatou esse meu conselho. E ela foi dar espaço na vida dela, ela alugou um outro lugar para ela morar. Claro que a mãe dela fez ameaças, né, emocionais. Eu não vou conseguir viver sem você aqui e tal. Mas a mãe dela tá muito bem. E ela tá muito bem casada hoje, porque ela deu espaço na vida dela para o marido dela poder chegar e ela já está pronta para poder ter uma vida com ele, né? Porque para ele chegar e ainda ter que arrancar ela da casa da mãe, ainda ter que... gente, peraí, vamos facilitar a vida das pessoas, né? Vão querer uma bênção, mas também vamos ser bênção nesse tempo de espera na vida da pessoa. Então... eu tenho outra que eu tô acompanhando hoje, que ela já está nesse processo também. Ela já tá no processo de alugou o apartamento dela, já tá transferindo as coisas dela e continua lá cuidando da mãe, colocou uma ajudadora, mas precisa desse espaço para cuidar de si também, né? Porque não adianta você amar o próximo se você não amar a si mesmo. A Bíblia fala, ama o próximo como a ti mesmo. Então, você tem que se amar para poder amar o próximo, né? Então, assim, e tenho outras amigas, assim, que já estão numa situação, assim, de que são completamente casadas cuidando das suas famílias, que elas não têm tempo, elas não têm espaço para que esse amado chegue. Assim, então... é algo que o tempo tá passando e elas não estão trabalhando nessa área. Então fica difícil conhecer alguém, fica difícil tomar sorvete com alguém, fica difícil demais, né? Então, nesse tempo de espera, você pode
suavizar a tua vida. Você pode suavizar a tua história. Ok? Ilusão de quando ele chegar, ele me tira dessa vida, né? Foi o tópico que eu coloquei aqui. Outro tópico que eu coloquei aqui foi quebrar o padrão dos outros. Quebre também o seu próprio padrão e fique com o padrão de Deus. Por muitos anos, eu acho que uns 10, 12 anos, eu vivi com o padrão dos outros. Ai, vai vir um homem de Deus, pastor, que não tem filhos, e não, homem assim, meu Deus do céu, eu queria aquele homem ali, daquele nível, assim, do padrão lindo, perfeito, mas era o padrão dos homens, era o padrão da religião, era o padrão de outro, não era o padrão de Deus para minha vida, né? Então, e eu tinha os meus próprios padrões também. Mas a melhor coisa que tem é você ficar com o padrão de Deus. Qual é as características que Deus tem para você? Olha, nesses 10, 12 anos da minha vida, eu nunca escutei que o meu marido poderia ser um homem divorciado. Não, ele vai ser um homem solteiro, lindo, sem filhos, vai ser um homem totalmente assim, na obra de Deus. Aí o tempo vai passando pra a gente ir quebrando também esses padrões que não são nossos, vão colocando na nossa cabeça e assim, será que eu quero um homem sem filho? Porque eu sou uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher que tem um chamado para curar emoções. Por que eu não posso ter um homem com 2 filhas que eu possa curar as emoções dela? Que eu possa ensinar para elas que Jesus pode ser o pai delas, que Jesus pode ser o primeiro amor da vida delas. Por que não? Esse padrão, quem me deu esse padrão? E depois, que não vai ser nessa live, quando eu puder falar, quando Deus me der permissão, eu vou falar como foi que Deus confirmou que era o Jeff na minha vida. É assim, é lindo, mas não é pra agora, é pra depois. E assim, tem tudo a ver a resposta de Deus com as filhas dele. Tudo a ver. Ai, gente, e é muito lindo ver essas meninas, olha, acho que são só 8 meses, 9 meses que eu tô assim na vida deles. E eu vejo assim já uma transformação de dentro para fora, não só nele, como nas filhas também. Sim, como Deus curando a emoção, as emoções, como Deus tratando. Então, assim, de quem era esse padrão de que esse homem tinha que ser um pastor, tinha que ser um solteiro, tinha que ser sem filhos? Esse padrão, eu não sei de quem era, mas não era o padrão de Deus. E nem era o meu padrão, sabe? Então, o tempo de espera, às vezes também é para quebrar paradigmas na nossa cabeça, né? E tem uma outra amiga muito querida que ela tinha um padrão também nesse jeito, que ela era bem ativa assim na igreja, e ela tinha um padrão assim, né? Ele vai vir um pastor, ele vai vir assim, poderoso. E ele veio, minha filha, ele veio e foi com 4 filhos, veio quebrado, mais quebrado do que arroz de terceira. E Deus usou quem para restaurar a vida desse homem? Usou ela. E assim, a história, eu assistindo a história dela, eu fiquei muito impactada, sabe assim? Porque eu tava perto e vendo assim, nossa, Deus quebrou a religiosidade dessa mulher, mas não foi ao meio não, foi assim, completamente. E Deus assim fez uma história linda por meio da vida dela, na vida desse homem. Restaurou completamente. Mas claro, olha só, um padrão que eu vi com a minha experiência que Deus não quebra. E eu pensei nesse tempo de espera em desistir desse padrão, assim. Ah, vai sem temor de Deus mesmo. Tá demorando demais, eu vou começar a dar chance pros que não tem Deus mesmo, porque tá demorando demais, gente.
Não abra mão desse padrão. Porque eu pensei em abrir, sabe? Porque foram tanto tempo de espera que eu já disse, deixa aí, eu vou pagar o preço por um homem que ele vai pras farras, que ele vai pros cantos, que ele tem outros deuses. Gente, olha, não tem coisa melhor no mundo. E graças a Deus, quando eu pensei em desistir, Deus usou uma desconhecida, que ela morava em Brasília. Deus usou a vida dela. Alguém me apresentou a ela aí, e a Aliciane me apresentou ela, que são primas, e ela contou o testemunho dela pra mim. Não abra mão, Marjorie, desse padrão. Olha, eu não sei qual é a profissão dele. Ela dizia pra mim, eu não sei o que ele vai ser, mas uma coisa eu te garanto, ele vai ter o temor do Senhor. Ela disse, ela é casada, e ela disse, não tem coisa melhor na vida do que eu abrir a porta da minha casa e ver o meu marido de joelho orando pela nossa família, lutando pela nossa família em oração. Ela disse, Marjorie, não abre mão desse padrão. Ela foi usada por Deus para implorar assim, não abre mão desse padrão. Obrigada. E aí, quando eu recebi, né, o meu marido, gente, ele tem um coração tão quebrantado para Deus. Assim, ele não tinha uma vida de intimidade com Deus. Ele já ia para a igreja, ele já era batizado, mas ele não tinha vida de intimidade com Deus. E quando a gente teve a nossa primeira conversa sobre Deus, né, que foi no nosso segundo encontro, ele já tomou a decisão. Eu vou fazer cartas para Jesus, como você tá me dizendo que faz. Eu quero ouvir a voz desse Jesus como você ouve. E eu nunca ouvi alguém me dizendo que ouve a voz de Deus como você tá me dizendo, Marjorie. E eu quero ouvir a voz de Deus. Gente, aí opa, parou, pode ser o candidato, né? Porque ele me mostrou assim uma sede por Jesus linda. E sabe o que ele, quando a gente começou a se aproximar, né? Que eu comecei assim, vamos estudar a Bíblia, né? E eu vinha toda linda, que eu sou era vizinha dele, né? Eu vinha toda maravilhosa, minha fé, pra gente estudar a Bíblia. Aí que eu vou te apresentar Jesus e eu também, né? Aí a gente estudava a Bíblia, ele se apaixonou pela Bíblia. Eu dei uma Bíblia de presente pra todos eles. Eu vou mostrar um dia o vídeo eu dando a Bíblia pra eles no primeiro dia que eu cheguei aqui pra ser vizinha deles. Eu dei a Bíblia pra todos de presente, pras meninas, pra ele. E assim, ele se apaixonou pela palavra de Deus. E ele passou muito tempo só me vendo ter experiência com a voz de Deus. E ele, eu queria ouvir a voz de Deus, mas eu não consigo, eu não sou como você. Mas hoje ele tá tendo experiência com a Bíblia. Deus tá se revelando pra ele por meio da Bíblia. E ele fica muito impressionado como Deus tá fazendo maravilhas, assim, depois que eu cheguei, assim, com essa intimidade toda pra Jesus. Então, assim, não abra mão do padrão temor do Senhor. Eu quebrei outros padrões, né? Tipo, é um homem divorciado, é um homem que tem filhas, mas eu não quebrei o padrão do temor do Senhor. Eu não me importo com o que a sua religião pensa, não me importo com o pensamento dos outros, eu não me importo com o que você possa vir escrever. Mas eu me importo só com o que Deus me confirmou, o que Deus falou comigo sobre isso. Então, deixa o padrão dos outros e fica com o padrão de Deus, que é uma experiência sua, é algo que ninguém pode te roubar. Outra coisa que eu queria falar é: enquanto você está esperando o amado, a pessoa certa, tem muitas mulheres que eu conheço que estão esperando assim, tanto bitoladamente, só uma pessoa, que elas não se permitem a conhecer no dia a dia as outras pessoas. Assim, não é esse não. Não, eu quero conhecer só a pessoa de Deus. Aí o que eu posso te dizer que é uma utopia também, é uma cegueira. Enquanto você espera a pessoa certa, você pode aprender com as pessoas que Deus te permite conhecer, né? Então, enquanto eu estava esperando,
eu tive sim relacionamentos que eu não entreguei o meu coração, eu não entreguei a minha boca, eu não entreguei o meu corpo, mas eu entreguei a minha amizade. Eu entreguei a minha simpatia. Eu entreguei o meu sim para um café. Eu entreguei o meu sim para um almoço. Até para eu poder saber como é que eu me comporto como homem, né? Porque só me relacionando só com mulher, como é que eu sei? Se eu tô carente, se eu não tô. Então, você vai aprendendo a se dar com as suas emoções, se relacionando com os outros. Então, eu ia vendo, eita, meu coração tá igual uma pipoca por isso. Então, e aí você vai aprendendo a entregar suas emoções pra Deus. Gente, não tem coisa melhor do que você se permitir, sim, conhecer outra pessoa, mas sempre colocando a tua intimidade com Deus acima desses relacionamentos, né? Porque eu vou dizer pra vocês, isso é muito louco, né? Eu era advogada no Brasil e eu fui entregar um processo no tribunal, né? Não vou dizer qual. E aí, quando eu fui entregar o processo, um cara lindo veio receber o processo. Eu fiquei com aquela cara de trouxa, assim, olhando pra ele. Meu Deus, ele é... Senão na minha cabeça, assim, deve ser ele, né? Poxa, ele é muito lindo, se ele tá no tribunal, ele é concursado e tal. Então, já aqui na minha cabeça, tudo dando certo. Aí ele viu a minha cara de trouxa, né? Aí ele falou assim, que tal a gente ir jantar? Que já era 6 horas da noite. Aí eu peguei e disse assim, por mim, né, pela margem, assim, vamos, né, tal, na hora. Aí eu disse assim, né, eu tenho um Deus, eu tenho um amigo, eu tenho alguém que é dono da minha vida. Eu disse assim, só um minutinho, tu deixa eu ir lá no banheiro, que aí já eu falo contigo. Vou só fazer uma ligação pro céu. Eu entrei no banheiro e eu falei pra Deus, ó, por mim, eu já tava dentro do carro dele, mas você é o dono de tudo, você sabe de todas as coisas, e eu queria te pedir a tua permissão. Eu posso ir? O que você acha? Então, gente, olha, imagina, se coloca no lugar de Deus. Deus assim, poxa, ela tem um livre-arbítrio, ela podia só dizer sim, já ir para esse jantar, mas ela interrompeu a conversa, ela entrou no banheiro para falar comigo, para perguntar a minha opinião. Uma pessoa dessa merece ou não a minha resposta? Claro, eu parei as minhas emoções, a minha utopia para perguntar a Deus. E Deus me respondeu. Veio assim, bem forte dentro do meu coração. Ele tem uma namorada de 9 anos. Veio assim, bem forte. E aí eu... safado, cachorro, sem vergonha. Aí eu voltei lá... Aí ele falou assim, e aí, nós vamos comer um sushi aqui pertinho e tal. Aí eu peguei e falei assim, vem cá, por que tu tá me chamando pra sair se tu tem uma namorada? Aí ele ficou, nossa, será que ela é, né? Quem essa mulher é? Aí eu peguei e disse assim, olha, eu queria te dizer que eu tenho um relacionamento com Deus. E eu falo com Deus e ele fala comigo. Aí nessa hora, gente, ele... tirou a máscara dele e ele falou assim, ó, é o seguinte, eu vou te dizer a verdade. Eu ia agora te pegar, ia te levar pra jantar, ia te dar presentes, ia te oferecer viagens, ia fazer o que eu pudesse fazer pra você, mas eu realmente tenho uma namorada e não deixo ela por nada. Você acredita, gente, que o diabo não deixou ele mentir ali pra mim, né? Já tirou toda a força, toda as carapuças. E assim, olha como é bom ter um relacionamento com Jesus. Porque imagina se eu não tivesse esse relacionamento com Jesus, eu ia entrar feito pata nesse relacionamento, eu ia entrar feito uma bestada, ia me envolver. Só depois eu ia saber que esse homem já tinha um relacionamento. Talvez até eu ia aceitar, continuar, porque já estaria envolvida emocionalmente. Meu, gente, por favor, aprendam a se relacionar com Jesus. Aprendam a falar com ele nas suas cartas. Aprenda a parar as suas emoções e falar com Deus. Então, eu digo assim, a gente tem que se dispor, né, no sentido de conhecer outras pessoas, mas eu não iria se fosse para entregar minhas emoções sem o conselho de Deus, sabe? Então, é muito bom você
você saber o propósito de cada pessoa na sua vida, né? Eu tive como o tempo passou, muito tempo eu esperando em Deus, né? Teve uma hora que eu assim, Deus, ó, eu tô mais aguentando ficar solteira. Poxa, eu tô esperando tantos anos e não tem um sim seu. E aí Deus me deu permissão para namorar com um agnóstico, né? Eu não creio em Jesus, né? Eu te falei para vocês que eu já tava nessa de não, eu vou abrir mão desse padrão aí de temer a Deus. Mas, né, ele foi meu amigo primeiro, né? Porque eu tinha esse princípio de primeiro ser amigo da pessoa. E ele aceitou, né? Porque a mulher, ela que se posiciona dizendo como é que vai ser o relacionamento. E olha, eu vou te dizer, foi um relacionamento que tava bem claro que não era de Deus pra mim, né? Até mesmo pela questão do jugo desigual, né? Da fé, eu tinha fé em Jesus, ele não tinha tanto. Mas ele me ajudou muito, muito, com a mente dele intelectual, a sair da vida bitolada que eu tava. Sabe? Ele me ensinou a ter um equilíbrio na minha vida que tava totalmente assim, entrelaçada com a religião, com a religiosidade. E ele me ajudou a ter um equilíbrio, até mesmo aprender a conversar com pessoas intelectuais. Porque eu só conversava coisas de igreja, eu só conversava coisas assim, do sistema que eu vivia. Então, ele me ensinou até a poder sentar numa mesa com pessoas importantes e saber o que falar, saber a hora de colocar Jesus na conversa. Foi muito importante esse relacionamento pra mim, entendeu? Foi um relacionamento que eu não me arrependo. Não foi com a pessoa certa, mas foi com uma pessoa que eu deixei marcas de Jesus na vida dele e ele deixou sim contribuições na minha vida. Ninguém saiu ferido, ninguém saiu lesado, ninguém saiu com mancha roxa. Foi tudo bem. Foi um relacionamento que eu aprendi, que ele aprendeu e eu sou amiga de toda a família. Toda a família tem o carinho, tem um pouquinho mais de fé, porque eu deixei um pouquinho mais de sal lá nas minhas orações, com o meu jeito. E a gente fez marco bom na vida de ambos. O meu tá só travando. Ai, que pena. Então, é isso, gente. Outra coisa que eu queria, e última, que eu vou deixar de tópico, fique linda sempre, gente. Fique linda sempre. Se você precisa emagrecer uns quilinhos, como eu, vá emagrecer. Se você precisa cuidar da sua pele, vai cuidar da sua pele. Porque aquela rainha Esther, né? Ela, antes de se apresentar pro rei, ela foi cuidar da beleza dela física, né? Então, vai cuidar do teu cabelo, vai cuidar das roupinhas que você tem, deixa as velhinhas pra lá, tira aquela, vai falando pro universo que tu tá pronta pro novo, né? Eu joguei tudo que era velharia de roupa e comecei a comprar, assim, antes, comecei a comprar roupas novas, comecei a comprar até roupa de dormir nova, né? Eu tenho uma amiga que ela se divorciou e ela falou assim, olha, eu vou te dizer, no próximo casamento eu vou estar sempre dormindo cheirosinha com hidratante, porque eu não fazia isso. E era uma coisa que ele reclamava, ela dizia, olha, isso ficou na minha cabeça como solteira e eu só ia dormir assim, mostrando pro universo, olha aqui, eu tô toda perfumada, eu tô toda hidratada. Então, assim, fica linda, sabe? Fica linda pra você, pro teu espelho, pros outros também, porque ninguém merece tomar um susto com a sua cara sem maquiagem, sem cuidados. Fica linda pro universo. Eu tô sempre aqui dentro de casa, mas eu tô sempre assim. Eu tô sempre assim com uma base, pelo menos um protetor solar com base.
E eu compro roupinha barata até, pra ficar dentro de casa. Mas é aquela roupinha assim, que se eu precisar ir num supermercado, eu não preciso trocar. Tá entendendo? É barata, mas assim, não precisa eu estar com roupa de político rasgada e tudo, só porque eu tô dentro de casa. Então, as meninas, é até exemplo pra elas, que elas assim, nossa, mas tu tá sempre arrumada, tu tá sempre pronta. E eu tô sempre pronta. Eu tô sempre pronta pra bênção de Deus. Tô sempre pronta. Se a bênção de Deus bater na porta da minha casa, eu tô pronta pra receber. Não vou precisar ir ali no banheiro trocar, não. Eu tô sempre pronta. E eu aprendi muito isso com minha madrinha, a Estefânia, que eu ia pra casa dela quando era pequena. E eu nunca vi ela desarrumada. Sabe? Ela dentro de casa arrumando as coisas, mas sempre toda bonitinha, com shortinho, arrumadinha e tal. Então é assim, você que é solteira, cuida de você, sabe? Pra você primeiro, mas também pros outros. Pra quem mora com você, pra quem tá perto de você, eu acho que vale a pena a gente se cuidar. Conheço muitos homens que eles estão observando isso. Se a mulher se cuida pelas unhas, pela sobrancelha. Tem um amigo que ele diz, olha, se eu sei que a mulher ela não cuida dela quando ela é solteira, ela vai virar um trapo quando ela casar comigo. Então, cuidado, que tem homem observando você assim, tá? Então, espero que essas dicas te ajudem de alguma maneira. E se não ajudar você, eu tenho certeza que você pode enviar para alguma adolescente, para alguma mulher solteira. E eu sei que vai ajudar alguém, tá bom? Um beijo no coração de todas. E que com simplicidade essa live possa ajudar você em algum aspecto. Vá realizar sonhos, vá sair da cadeira e vá realizar sonhos. Você pode, tem algum sonho aí escrito no seu papel que você pode sim correr atrás deles, tá bom? Beijo!